A minha saudação a todos vocês que estão nos acompanhando aqui na nossa TV Serra. A partir desse momento entra no ar, chegamos com a nossa entrevista do dia, sempre o bate-papo no telejornalismo local aqui na nossa TV Serra com assuntos da nossa comunidade, gente da nossa gente, enfim, a oportunidade que a TV Serra abre para todas as manifestações. Eu tenho dito que a TV Serra é a TV de todos. Aqui não tem uma doutrina, não tem uma ideologia, enfim, a gente procura abrir o espaço para que todos possam se manifestar também, porque democracia é isso, é a manifestação e, acima de tudo, outra palavra muito importante dentro do contexto da democracia é o respeito. Eu posso pensar diferente, mas eu devo respeitar. As opiniões são pessoais e nós temos a missão de ter o respeito pela opinião. E daqui a pouco a gente acaba trocando de opinião, também ouvindo diversas manifestações. Então é sempre uma oportunidade de crescermos. Eu quero pedir a permissão nesse momento para fazer a remoção da máscara durante o período do vídeo. Nosso convidado, o presidente da OAB Farroupilha, Dr. Maurício Bianchi, também nesse momento remove a máscara, mas a gente ainda precisa continuar se cuidando porque a pandemia não está vencida. Então, vamos lá, nós estamos carecas de saber uso de máscara, higienizar as mãos e também evitar aglomerações. São 3 técnicas, 3 atitudes que que devem ser colocadas em prática e que ajudam muito nesse momento ainda de dificuldade com a pandemia. Então, o nosso convidado hoje é o presidente da OAB Subsecção de Farroupilha, Dr. Maurício Bianchi. A oportunidade de batermos um papo também sobre projetos, sobre ações, enfim, a OAB tem em 2021 um ano muito especial aqui para a Farroupilha, porque será o ano do 35º aniversário, ou dos 35 anos de fundação desta entidade de classe que tem tido uma força muito grande e uma participação decisiva na sociedade civil organizada aqui de Farroupilha, e depois outros assuntos que a gente vai colocando na pauta, na conversa com o Dr. Maurício Bianchi. Dr. Maurício, já é o final de janeiro, quero lhe desejar feliz ano novo, é a primeira oportunidade que a gente tem aqui nos estúdios também de conversar nesse ano novo de 2021. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Leandro, mais uma vez é um prazer estarmos aqui novamente com vocês. Quero também retribuir um feliz ano novo a ti. Mais curto, só com 11 meses, hein? Exatamente, a todos os nossos telespectadores aí da TV Serra, e tenho certeza de que nós vamos ter um ano muito melhor aí com a chegada da vacina. Tomara, né? Tomara. Bom, eu tenho perguntado para muitas pessoas, doutor Maurício, também já que o senhor toca no assunto, a vacina é importante, a chegada da vacina é um passo importante, o Brasil demorou, o Brasil veio na hora certa. Qual é a tua opinião sobre a vacina do coronavírus? Bom, tem muitas pessoas, Leandro, que dizem que não vão tomar vacina, né, porque a vacina foi feita na China, né, e não sabem o que tem. Muitos dizem que na vacina tem um chip, né? Então, o que eu penso? Eu penso que nós temos que, de certa forma, acreditar na ciência. Essas vacinas, seja a que foi feita, desenvolvida na China, na Índia, nos Estados Unidos, né, elas tem os seus protocolos, o know-how de científico, desenvolvimento, né? Tem a validação aqui no Brasil por parte da Anvisa, né? E nós temos que, de certa forma, acreditar na ciência. Então, quando for disponibilizado, eu vou tomar a vacina. Sem medo nenhum. Sem medo nenhum, vou tomar a vacina. É claro que eu também concordo e assino embaixo. É claro que eu e o doutor Maurício vai levar um tempinho e um bom tempo pela nossa faixa etária. Também, graças a Deus, a gente não faz parte de nenhum grupo de risco, né? Então temos que... não é possível estender a vacina para todos no momento. Imagino, seriam necessárias lá mais de 200 milhões de doses da vacina e a gente vai contando aí 7, 10 milhões de doses, então é pouco ainda para o que a necessidade de todos. Então tem que ter um ranqueamento, né, as primeiras pessoas a serem imunizadas. Exatamente, né? Tem que ter esse respeito, né, com as pessoas que mais necessitam
E vai chegar a nossa hora, né, Leandro? Tomara que chegue. Isso, vamos nos cuidar. É a base, com certeza. Doutor Maurício, OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção de Farroupilha, para 2021, ainda é um ano também que nós teremos que levar em consideração o efeito, a anomalia do ano pela própria pandemia. Talvez algumas atividades poderão ser realizadas, mas não tão abertas. Enfim, o que se projeta para esse ano na OAB? Bom, Leandro, no ano de 2019, que foi o nosso primeiro ano, nós conseguimos desenvolver muitas atividades presenciais, muitos encontros, nós conseguimos manter a classe unida em prol de desenvolvimento de conhecimentos, em prol de realização de network entre os próprios advogados. Nós procuramos conduzir na mesma linha que o Dr. Coloda conduziu, dando sucessão ao excelente trabalho que ele fez e a sua diretoria, da qual eu também fiz parte, no sentido de manter a OAB próxima da nossa comunidade, que eu acho que isso é muito importante. E esse 2020 nós tivemos um ano, de certa forma, muito peculiar, no qual nós não conseguimos desenvolver tudo que nós gostaríamos e da forma como nós gostaríamos, né? Ao passo que muitos eventos que nós gostaríamos de realizar, nós não conseguimos presencialmente em função da própria pandemia. Mas isso não nos impediu de realizarmos esses eventos de forma virtual, sim, o que foi muito bom porque, de certa forma, oportunizou de uma forma mais prática, muitas vezes, para os colegas terem acesso a conhecimentos, né? No mês do advogado, eu sempre digo, em agosto do ano passado, eu nunca tinha feito nenhuma live, né? E depois desse mês de agosto, até o final do ano, eu acabei participando de inúmeras... Deslancharam. Para dizer dezenas de lives, né? Então, isso trouxe uma transformação muito grande, não só para a OAB, mas para todo mundo, né? Da forma como se comunicar. Dizem que o mundo evoluiu, né, de 5 a 10 anos em termos de comunicação, e eu acredito mesmo, né, a pandemia nos fez evoluir em relação a isso, e esse ano nós pretendemos desenvolver esse mesmo trabalho, seja com as restrições até quando elas forem, e também presencialmente, se chegar um momento em que nós tivermos a segurança de desenvolver um trabalho em que pudermos ter uma convivência sem colocar em risco as pessoas. Né? Claro. Ainda deverá ser um ano de muita adaptação, talvez uma volta, mas uma volta não ao normal, uma volta gradativa e bastante paulatina, né? Eu conversei agora com um médico há pouco tempo, há poucas horas, aí, e dizem que o meio médico diz que vai demorar uns 2 anos até a situação se normalizar, né? E eu até acredito. E nós temos que nos adaptar, né? Nós vamos ter que fazer o que tem que ser feito da forma mais segura e não deixar também de fazer as nossas atividades em função da pandemia, como a gente fez efetivamente em 2018. Não nos privamos de fazer nada em função da pandemia, apenas mudamos a forma de desenvolver os nossos trabalhos. Olhando para o ano passado, que foi um ano atípico, o que fica marcado na sua visão, presidente, em termos de grandes ações de participação da OAB em Farroupilha? Foi a questão do impeachment do prefeito municipal também? Me parece que talvez algo que saiu um pouco das nossas atividades normais, né, que nós temos dentro do nosso calendário e de muitas atividades aí que a gente realizou, como, por exemplo, a audiência pública em parceria com a Câmara da discussão sobre a reforma da Previdência, né, que são coisas, atividades, de certa forma, atípicas dentro da OAB, e elas são desenvolvidas diante dos panoramas legais, né, e que são demandados por parte da sociedade, mas, de fato, eu acho que o que mais
talvez chame atenção na nossa gestão ano passado foi a participação aí no processo de impeachment, né? Que primeira vez na história aí que nós tivemos um presidente impeachmentado, um prefeito impeachmentado e que, de certa forma, teve uma atuação representativa por parte da OAB, tanto é que a OAB foi a autora do pedido, né? Exatamente. Sim. Foram 3 pedidos que chegaram à Câmara de Vereadores, um deles foi movido pela OAB, né? Exatamente. Teve a participação da OAB. Exatamente, que é o que resultou efetivamente no decreto de impeachment. E outro detalhe interessante também, eu tenho observado nos últimos anos, e eu diria até na gestão do ex-presidente Rafael Colloda, e se intensificou muito na gestão do presidente Maurício Bianchi também, um protagonismo da OAB na sociedade civil organizada de Farroupilha, aglutinando as entidades, enfim, juntando as forças da sociedade do município em discussão de diversos temas, não só na questão política, mas também a questão política, mas em outras situações. Isso é um exemplo bonito para Farroupilha, doutor Maurício? Eu diria que sim, nós tivemos até, recordando agora, eu acho que também outra pauta que foi, a OAB teve um protagonismo aí, foi na questão da reforma tributária do Estado, né, em que nós tivemos uma participação efetiva para defender os interesses da sociedade, visando o não aumento da carga tributária, né, e de certa forma isso faz com que a OAB, juntamente com todas as demais entidades, porque não é só a OAB, né, por exemplo, nessa questão da reforma tributária, que ganhou um certo protagonismo. Foram quase 2 dezenas de entidades, né? E eu diria o seguinte, eu acho que um dos pontos mais marcantes do ano passado para Farroupilha foi a união das entidades. A união das entidades de Farroupilha, e aí eu falo não só de entidades empresariais, são entidades de toda a cidade, inclusive a UAB, né, em que conjuntamente conseguimos nos unir em prol de objetivos ou de interesses que venham, interesses comuns em prol da nossa sociedade. Né, nós vemos a questão... várias questões em que nós assinamos documentos em conjunto, a própria discussão sobre manter os estabelecimentos comerciais abertos, né, naquele início da pandemia. Eu acho que as entidades tiveram um papel fundamental para que o comércio de Farroupilha fosse protagonista, né, em todo o estado, no sentido de manter os seus estabelecimentos abertos com os cuidados necessários. Então, tudo isso fez com que Farroupilha ganhasse. E eu acho que Farroupilha hoje, em termos de relacionamento das entidades, amadureceu muito e cresceu muito, e a sociedade como um todo ganhou muito. E a OAB fez parte desse processo. A OAB é uma das entidades que compõe todo esse conglomerado de entidades, né, e que tem participado ativamente para que isso se tornasse realidade. Claro, e é bom porque se tem uma participação de diversos segmentos da própria sociedade. Não é só o segmento empresarial, mas daqui a pouco com a própria UAB vem todo o segmento popular, enfim, as comunidades, os bairros do município, outras entidades e classe, tem Sindiloja, CDL, Farmed, enfim, são muitas entidades e classes que têm se juntado, e é um pensamento coletivo num olhar para a própria cidade, para o próprio município. Exatamente. Né? E é nessa linha que eu espero e tenho a convicção de que nós continuemos caminhando, né? Ou seja, unidos em prol dos interesses do nosso município e fazendo com que a gente deixe de lado, muitas vezes, os interesses próprios da nossa entidade e pense mais na visão macro, ou seja, mais no coletivo, que eu acho que é o que aconteceu nesse ano de 2020 em Farroupilha. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta conversando mais com o Dr. Maurício Bianchi, que é presidente da OAB, subsecção aqui do nosso município de Farroupilha. Na retomada, vamos falar um pouco também sobre como está toda a estrutura do Poder Judiciário com a
a questão da pandemia, enfim, e acho que uma das pautas que tem movimentado muito também o próprio judiciário tem sido a digitalização, ou todo esse trabalho digital de processos, enfim, que era uma situação que teria que acontecer, mas talvez a própria pandemia colocou o projeto para deslanchar definitivamente, enfim, a situação acontecer de forma prática e emergencialmente, e sendo necessária, né? A gente volta em seguida com a nossa entrevista do dia. Farroupilha, berço da imigração italiana. Cidade acolhedora e que sempre recebeu de braços abertos as pessoas e as empresas que aqui chegaram, com vontade de crescer e prosperar. Suas belezas naturais, sua fé e religiosidade estimulam o esforço de transformar sonhos em realidade. Por todos esses encantos, o Super Apollo chega a Farroupilha, uma jovem empresa cinquentenária, para atender e servir a essa simpática comunidade, sempre comprometida com a segurança alimentar, qualidade e variedade de produtos e serviços. Aqui você é de casa. E estando presente nos lares farroupilhenses, o Super Apollo fará parte da história desta cidade encantadora. Obrigado, Farroupilha. Super Apollo, aqui você é de casa. Fazer a graduação EAD semipresencial na Uniaselv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima do MEC. Venha para a Uniaselv, EAD quando você quer, presencial quando precisar. Uniaselv, presente com 3 polos na região. Polo Uniaselv Caxias do Sul, na Rua Guerino São Vito, número 814, Shopping Világio Caxias, WhatsApp 99699-9118. Polo Uniaselv Bento Gonçalves, Avenida Osvaldo Aranha, número 1075, Cidade Alta, WhatsApp 984339645. Polo Uniaselv Farroupilha, Avenida Santa Rita, número 21, Sala 13, Edifício Rodolfo Antônio Feltrin, bairro Vicentina, WhatsApp 984471569. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Sindlojas Farroupilha. A Arte Química é especializada em toda a linha de produtos para limpeza. Tudo o que você precisar para fazer aquela limpeza, nós temos. Produtos químicos, sabão em pó e líquido, amaciante, desinfetante e todos os itens para limpeza doméstica e empresarial. A Arte Química também tem papéis, embalagens diversas, componentes para piscina, linha PET e artigos para camping. Arte Química, o seu shopping para a sua limpeza, tudo para a sua casa e sua empresa, na Rua 13 de Outubro, 375, bairro do Parque, com teleentrega pelo fone WhatsApp 996533709. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país.
Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Você conhece todos os serviços que o Círculo Operário de Farroupilha oferece? Nós contamos com farmácia, serviços ambulatoriais e atendimento psicológico gratuito para associados. Além disso, temos médicos clínico geral, cardiologistas e dentistas. Cuide de sua saúde. Associe-se já. Entre em contato conosco através do número 54 2109 5100. Agregar, representar, desenvolver, proteger e valorizar o comércio da nossa cidade fazem parte da história e da caminhada da CDL Farroupilha, uma entidade sempre envolvida e presente na vida dos lojistas. Desde 2015, a CDL trabalhou incansavelmente na obra de restauro da antiga estação férrea Nova Vicenza, no centro de Farroupilha. A construção recebeu uma recuperação completa e manteve suas originalidades. Totalmente restaurado, o prédio possui um enorme potencial histórico e agora, aos cuidados da CDL, oferecerá um espaço cultural, gastronômico e de informações turísticas. Restauro da antiga estação férrea Nova Vicenza de Farroupilha, um projeto com a participação de Anselme Malharia, Tramontina, Biamar, Rede Regla, Lojas Colombo, Grendene, Filtros Planeta Água, Multicolor, Grupo Bigfer, Barfab Equipamentos Hospitalares, Soprano, Maltec Grupo e com o apoio da Prefeitura Municipal de Farroupilha. Projeto financiado pelo Procultura RS, realização da CDL Farroupilha e da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. CDL Farroupilha, valorizando o que é nosso e cuidando da nossa história. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia, TV Serra, canais 26 e 526 da NET, cobertura NET Claro Farroupilha. Além disso, no Facebook, TV Serra Farroupilha e também o nosso canal no YouTube com todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela nossa TV Serra. Nosso convidado hoje, Dr. Maurício Bianchi, presidente da OAB Subsecção de Farroupilha, que está com a gente aqui nos estúdios. Dr. Maurício, uma outra pauta também. Claro que durante o período mais intenso da pandemia do ano passado, todo o sistema judiciário, os fóruns no estado do Rio Grande do Sul permaneceram fechados por muitos meses, por muitas semanas também. Mas desde o final do ano, ali a reta final do ano passado, foi retomado o atendimento. Como é que está a situação aqui em Farroupilha, no Fórum de Farroupilha? Tudo atendendo normalmente, com os cuidados? Como é que está a situação? Sim, bom, o Fórum de Farroupilha passou a atender normalmente, claro, com todos os cuidados necessários, né? E porque nós estamos diante ainda de uma pandemia, e o que nós notamos é que, de fato, esse período em que a justiça ficou, de certa forma, não digo paralisada, mas teve uma redução considerável das suas atividades, isso impactou no andamento dos processos, e isso veio até, inclusive, de um período do ano retrasado em que os servidores fizeram greve, então terminou a greve, entrou as férias, aí depois começou a pandemia. Então isso impactou consideravelmente no andamento dos processos. E o que nós esperamos? Nós esperamos que a digitalização
né, que é algo prometido e que ainda está em fase de implantação, ela se perfectibilize o mais rápido possível, porque nós temos a certeza de que o processo eletrônico ele tem a contribuir muito para a agilidade do processo judicial. E dessa forma eu espero que o tribunal ele agilize essa digitalização dos processos que tem hoje em andamento e faça com que as coisas melhorem no sentido de agilidade dos processos. Nós poderíamos dizer de que estamos na justiça hoje numa situação, numa modalidade mista em termos, tem muito processo ainda presencial ocorrendo, sendo trabalhado, mas também já tem processos eletrônicos, né, que estão ocorrendo. Exatamente, os processos eletrônicos, na verdade, eles, a tendência é eles tramitarem de forma mais ágil. Célere. Né? A tendência é de que a facilidade de acesso ao processo ela seja muito melhor. E o EPROC é uma ferramenta que é utilizada pela Justiça Comum, que é a mesma utilizada pela Justiça Federal. Ela é uma ferramenta muito boa, muito amigável, muito fácil de acessar e nós esperamos que com o passar do tempo, essa implantação da digitalização dos processos físicos, nós temos muito ainda processos físicos, né, e esse misto, né, de processos físicos e processos eletrônicos, isso vem, de certa forma, caminhando para uma tendência de que tudo vire eletrônico. Né? Mas isso, de certa forma, vai demorar muito ainda para que isso se concretize. Né? Tem um longo caminho ainda pela frente, mas é preciso começar, né? Exatamente. Sim. E quais são as principais vantagens, por exemplo, do processo eletrônico? Ele traz muitas vantagens, doutor Maurício? Ele traz muitas vantagens. Primeiramente, para os advogados, ele permite que o advogado ele tenha um acesso à íntegra do processo, acessando um link do site do tribunal. Então, acessa a íntegra. Por exemplo, hoje, em processo físico, para eu ter a íntegra do processo, ou eu tenho xerox, ou seja, cópia de todo o processo na íntegra, folha por folha, o que muitas vezes é difícil nós termos, exatamente, ou nós temos que ter acesso à via digital. Sim. E o processo eletrônico, que ele é todo digital, né? Ele certamente facilita o acesso. E também ele facilita a tramitação do processo. Porque um processo físico, por exemplo, quando nós distribuímos uma ação, ela vai para o setor de distribuição, depois de distribuído vai para o cartório da vara do juiz que foi distribuído, depois o cartório vai para o gabinete do juiz. E hoje, com o processo eletrônico, isso não tem mais essa tramitação de documentos. Ou seja, tudo está disponível. E o processo ele é acessado imediatamente e até inclusive concomitantemente pelo juiz, pelas partes, né, pelo próprio cartório. Então isso tende a tornar o processo mais ágil. Claro que tem muitas coisas, por exemplo, que uma diligência de um oficial de justiça, isso não tem como substituir, né? Em que o oficial de justiça ele vai ter que pessoalmente intimar uma parte para responder o processo, só que isso não tem como modificar, pelo menos pelo que se tem hoje, né? Mas eu acho que o processo eletrônico ele trouxe um grande avanço para a justiça e para a cidadania como um todo, né, que certamente vai trazer uma agilidade maior aos processos. Claro, até porque a gente sabe que no judiciário, não sei se o doutor Maurício tem alguns números do estado do Rio Grande do Sul em termos de processos ou algo aqui de Farroupilha, mas é muito grande o número de processos que correm na justiça, né? Eu digo assim, processos de toda a natureza, não só os físicos, mas também os eletrônicos, tem muita coisa, né? Eu não tenho agora presente os números atuais, né, mas gira em torno na faixa de milhares de processos que precisam ser digitalizados, estão na fila para serem digitalizados. Então isso tudo a gente tem que
ponderar e esperamos que isso ocorra o quanto antes para que a justiça se informatize por completo o quanto antes. A digitalização dos processos judiciais também é uma das pautas de reivindicação ou de cobrança da OAB, doutor Maurício? Eu diria, Leandro, que o processo eletrônico foi e se consolidou através do EPROC em função de uma mobilização da Ordem dos Advogados do Estado do Rio Grande do Sul. A OAB, ela teve um papel fundamental na cobrança perante o tribunal para a implementação do EPROC, que antes havia um sistema muito difícil de trabalhar, muito difícil de implementar, e a OAB, através de um movimento que foi feito, fez com que o processo eletrônico, da forma como está, se tornasse realidade. Então, a OAB ela teve um papel muito importante na implantação do processo eletrônico, e isso muitas vezes não é de conhecimento da população, né? O que a OAB faz? Por isso que eu digo, a OAB ela não trabalha simplesmente em prol dos interesses dos advogados, ela tem um papel constitucionalmente muito mais amplo. O papel da OAB é também a defesa da cidadania. Né? E postular, reivindicar movimentos para tornar o processo mais ágil, isso faz parte do trabalho da OAB em prol da cidadania. Com certeza. Doutor Maurício, um outro assunto, fugindo um pouquinho agora da própria OAB, indo mais para também um dos lados profissionais que o doutor Maurício trabalha dentro da advocacia, na Bianchi Advocacia. Eu tenho acompanhado, enfim, o ano passado foi um ano muito difícil para a economia como um todo, muitas empresas com dificuldades, enfim, dezenas de empresas no Rio Grande do Sul entraram com processos de recuperação, com pedidos de recuperação judicial, inclusive também tem casos aqui de Farroupilha. Nesta semana, uma grande urbanizadora de Caxias do Sul também anunciou o seu pedido de recuperação junto à Justiça. Que leitura dá para se fazer? Tem uma mudança também na legislação? Comente um pouco sobre isso, doutor Maurício. Bom, Leandro, a lei de falências de recuperação judicial, ela sofreu uma mudança recentemente. A lei 11.000? 11.030, agora não recordo, ela entrou em vigor agora dia 24. Tá. Né? A 11.101, que é a lei mãe, né? E essa lei foi alterada por essa lei recente, que entrou em vigor dia 24 agora. De janeiro. De janeiro. Sim. E eu diria que um dos pontos importantes dessa lei é que permitiu que as empresas em recuperação judicial tenham acesso a uma modalidade de financiamento específica para as empresas em recuperação judicial. Então, acho que isso é um grande avanço por parte da legislação, porque nós sabemos, o mercado financeiro, ele restringe muito o crédito para as empresas que estão em recuperação judicial, né? E isso fez com que a legislação tivesse um avanço em relação a esse ponto. O que chama atenção, né, de outros pontos, como um ponto negativo, por outro lado, é agora a possibilidade de o fisco, sendo credor de tributos de uma determinada empresa... O fisco, o governo, em outras palavras. Exatamente, né? O governo poder pedir a falência de uma empresa, né, em função dos créditos que possui perante ela, algo que hoje não era previsto em lei. Né? Agora é importante também porque as empresas, depois de anunciar a recuperação judicial, ou até antes também, elas não estavam mais conseguindo um centavo de crédito nas instituições bancárias. E agora tem esta oportunidade de buscar um crédito, porque a empresa entra em recuperação judicial porque o capital, o giro, o dinheiro não dá mais conta de pagar as despesas. Falta dinheiro, em outras palavras, é isso. Então, tem a possibilidade de um crédito ser buscado, claro que mediante um regramento muito grande, mas para que a empresa tenha fôlego para produzir, trabalhar e gerar receita. Sem trabalho não tem receita, né? Outro ponto que também me parece importante destacar é o plano de recuperação judicial, que é o plano apresentado pela devedora, pela empresa de recuperação,
para pagar essas dívidas a longo prazo, ele pode ser objeto de alteração, de pedido de alteração pelo próprio credor. Então, antes, somente a própria devedora poderia oferecer o plano de recuperação. Hoje, o credor ele pode analisar a realidade daquela empresa e dizer, olha, o seu plano está previsto dessa forma. Eu proponho, né, que o seu plano seja, por exemplo, a forma de pagamento dos créditos dos quirografários seja feito nessa forma e não como você propôs no plano. Então, é um espaço para o credor também externar sugestões de alternativa de pagamento por parte da recuperanda, algo que não existia anteriormente. Claro, nós poderíamos agora elencar uma série de alterações e caberia espaço para um programa todo, né, falar sobre essa lei, né? Mas eu acho que é uma lei que trouxe muitos avanços. No geral, é uma lei que o senhor classifica evolutiva? Eu acho que sim, são alterações positivas, apesar de terem pontos negativos, mas eu acho que no geral aí ela trouxe alterações mais positivas do que negativas. Sim. O que o senhor poderia nos colocar também, doutor Maurício, em nome da Bianchi Advocacia, vocês lidam com muitas empresas, enfim, nesse período de pandemia, de dificuldades ainda, alguns segmentos estão passando por dificuldades, outros estão com desempenho melhor, mas o que é importante para que uma empresa, um negócio, ele possa se manter saudável do ponto de vista do negócio e do ponto de vista financeiro? Bom, do ponto de vista do negócio, o que eu tenho visto? Hoje, para você manter um negócio, para você que é empreendedor, você sabe a dificuldade que é manter um negócio. Hoje em dia, para ser empresário no Brasil, na verdade, é uma atitude heróica. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. E nesse período, a gente verificou, nesses últimos meses, o que eu posso constatar que são problemas que ocorreram de forma frequente nessa pandemia. Foi a adequação das empresas à legislação trabalhista, né? A dificuldade que as empresas tiveram em relação ao seu fluxo de caixa, a dificuldade que as empresas tiveram em comprar matéria-prima. A matéria-prima virou algo escasso e cara. E quando disponível, com preços totalmente exorbitantes e fora da curva. Então, o que eu entendo que o empresário deve fazer para encontrar o caminho certo para seguir no seu negócio? Ele tem que estar sempre atento, né, a essas mudanças bruscas, né, e estar bem assessorado, ter uma equipe muito bem montada para fazer frente às suas demandas e, acima de tudo, o empresário tem que ter criatividade. Hoje o empresário, para se destacar diante da assídua concorrência que nós temos, ele tem que encontrar mecanismos, tem que encontrar criatividade, o empresário tem que ser inovador para fazer frente a essas mudanças. E tem que, acima de tudo, também ter uma liderança, que é algo que eu vejo que é muito difícil de se encontrar nas pessoas. As pessoas nem todas têm uma característica de liderança, né? E essa liderança ela tem muitas vezes sido o norte para um empresário ter ou não ter sucesso. Com certeza. E é aquela coisa, cuidar, gestão é a palavra, gestão e planejamento tem que estar na mesa do empreendedor, do empresário, não só eventualmente todos os dias, todas as horas e todos os minutos. Tudo passa por aí, né? Exatamente. Exatamente. Doutor Maurício, quero lhe agradecer, obrigado pela oportunidade, falamos sobre muitos assuntos, mas é sempre um bate-papo muito produtivo. Obrigado pela presença, lhe deixo com as considerações finais. Bom, Leandro, quero te dizer que é um prazer estar aqui novamente na TV e agradecer o convite e desejar a todos que tenhamos aí um 2021 muito promissor e que possamos aí enfrentar esses desafios que ainda nós temos,
com muita perseverança e muita confiança de sucesso no futuro. Com certeza. Obrigado, doutor Maurício. Nós vamos chegando ao final do nosso programa, da nossa entrevista do dia. Amanhã tem mais entrevista do dia, tem outros assuntos em pauta aqui na nossa programação, sempre com convidados. É hora de voltar a fazer o uso da nossa máscara, conforme eu disse no início do programa, a gente precisa usar máscara, então a remoção da máscara foi apenas durante o período do vídeo. Vamos nos cuidar. Eu me cuido, você se cuida, nós nos cuidamos juntos. Um grande abraço, até a nossa próxima entrevista do dia aqui na TV Serra.